Aqui no Brasil, as empresas de apostas esportivas online e as chamadas bets que não estiverem regularizadas devem ser bloqueadas a partir de amanhã. Mais informações com André Anelli. O Ministério da Fazenda vai bloquear a partir de 1º de outubro os sites de apostas de cota fixa, as chamadas bets, que ainda não pediram autorização para funcionar no país. A decisão foi publicada no último dia 17 em portaria no Diário Oficial da União. As empresas que já iniciaram o processo de regularização junto ao governo têm até 30 de setembro, ou seja, esta segunda-feira, para indicarem suas marcas em atividade e os respectivos domínios de internet onde prestarão o serviço durante o período de adequação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a medida não tem nada a ver com a arrecadação de tributos, mas sim de uma questão de saúde pública. Segundo o ministro, o país vive uma pandemia com a dependência causada pelos jogos. O secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, explicou que o bloqueio dos sites de apostas irregulares é uma forma de separar as empresas corretas daquelas consideradas oportunistas. Nós identificamos, a lei determinava que nós tivéssemos um prazo de adequação. Esse prazo de adequação ele se estende, como você bem colocou, até o final desse ano. Mas o que nós identificamos? Que durante esse prazo de adequação começaram a surgir dois grupos. Um grupo que de fato quer se adequar, que de fato quer prestar esse serviço seguindo leis, seguindo regras, e um segundo grupo oportunista que quer, na verdade, ou explorar os apostadores ou mesmo praticar fraudes, praticar crimes. O que então, por determinação do ministro Haddad, nós começamos a fazer? Uma operação que ele mesmo chamou de Operação Pente Fino, que é separar quem são aquelas empresas que nós vamos reconhecer nesse momento como prestando esse serviço na adequação. E do resto. O secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda disse ainda que todo o processo de regulamentação das bets no Brasil deveria ter sido feito após o aval para a atuação das empresas em 2018. O Bacen, no desempenho da sua atividade, fez um estudo para entender, na sua perspectiva, o setor. O que nos cabe? Ir ao Bacen, conversar com o Bacen, entender esses dados, incorporar, entender as metodologias, incorporar esses dados para nos alimentar e fazer da nossa regulação uma regulamentação melhor. Em relação a, por exemplo, outros projetos de lei, o Congresso é soberano para aprovar aquilo que ele deve e entende por bem aprovar democraticamente. O que nos cabe é lidar com a lei aprovada. E, da mesma forma, caso o judiciário entenda por fazer alguma espécie de declaração de constitucionalidade, ele está no exercício da sua competência. De novo, o que nos cabe como órgão regulador? Seguir a lei e seguir a Constituição. Para complementar a regulamentação do governo federal, projetos de lei já estão sendo apresentados por parlamentares. O deputado federal Mendonça Filho apresentou duas propostas na Câmara dos Deputados. A primeira propõe a proibição da participação dos inscritos no cadastro único nas bets. Mendonça Filho afirmou que a medida prevê que os operadores de apostas implementem um sistema de bloqueio automático para impedir o acesso dessas pessoas às plataformas de jogos online. O segundo projeto do parlamentar estabelece regras mais rígidas para a publicidade e propaganda de apostas. Mendonça Filho diz que a proposta inclui a inserção de alertas claros sobre os riscos do vício e os prejuízos financeiros associados ao jogo, além de restringir a veiculação de anúncios durante programas voltados para crianças e adolescentes. O Brasil hoje vive uma epidemia de jogos e vício com jogos online, bets. E é inaceitável que a população mais pobre, dependendo de programas sociais como, por exemplo, o Bolsa Família, utilize esse recurso que é para bancar a alimentação, o leite do seu filho, para pagar jogos online. Então, apresentei duas propostas legislativas. Uma que proíbe o uso de recursos oriundos de programas sociais para bancar e financiar bets e jogos online, e outro que disciplina e regulamenta a publicidade por parte dessas empresas que atuam no segmento de jogos no Brasil. Já o deputado federal Luiz Carlos Rauli propõe vedar a utilização de quaisquer meios eletrônicos de pagamento,
como cartões de crédito, débito, transferências bancárias eletrônicas, Pix e carteiras digitais, para a realização de apostas esportivas online. Raul justificou a medida como mais uma forma de combater o endividamento das famílias. Agora você está de frente com um monstro que devora as famílias e traz prejuízos e consequências irreparáveis. Você tem o jogo esporádico, né? Que você acostuma, eu jogo uma vez por semana, cada 15 dias, né? Até em casa, vou fazer uma jogadinha de canastra em casa, um jogo de truco, e são jogos esporádicos, né? Esse não, ele é compulsivo, é assim como a droga, né? O alcoolismo, o tabaco, é viciante, né? Isso leva a uma doença chamada ludopatia, que custa bilhões por ano para você, né, tratar esses doentes e consequência no bolso das famílias. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva revelou que 86% dos apostadores acumulam dívidas e 64% estão negativados, o que demonstra que muitos acabam utilizando o dinheiro destinado a necessidades básicas para jogar. De Brasília, André Anelli.